O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo: se, por ignorância, fiz o contrário, revogo tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. Pense nisso. As drogas me deram asas, mas me roubaram o céu. John Lennon. Não sois inocente se com silêncio permites a perdição de quem um avisado poderia salvar-se. Santo Agostinho. A virtude é o que uma pessoa faz com sua paixão, o vício é o que uma pessoa, por paixão, não consegue deixar. São Tomás de Aquino. Enganamos as pessoas quando falamos de misericórdia sem sabermos o que quer dizer essa palavra. O Senhor perdoa os pecados, mas temos que nos arrepender. Cardeal Robert Sará. A morte da alma é o pecado. Santo Agostinho. Loucura dos pecadores. Santo Afonso Maria de Ligório. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 19. Quem crê na vida futura, e apesar disso vive no pecado e longe de Deus, merece ser internado no hospício de doidos. Com efeito, que loucura! Renunciar ao paraíso e merecer o inferno por um vil interesse, por um pouco de fumo, por um prazer vergonhoso. O pior, porém, é que o número de semelhantes loucos é infinito. E no mesmo tempo que são tão loucos, eles se têm por homens sábios e prudentes. Meu irmão, será você também porventura do número desses infelizes? O bem-aventurado João de Ávila quisera dividir o mundo em duas prisões. Uma para os que não creem na vida futura e outra para os que creem, mas vivem no pecado e longe de Deus. Acrescenta que eles deveriam ser colocados no hospital de doidos. A maior miséria e desgraça destes infelizes é que se julgam sábios e prudentes e que são os mais cegos e loucos que podem existir. E o pior é que seu número é infinito. O que falta não se pode calcular. Livro do Eclesiastes, capítulo 1, versículo 15. São loucos, uns pelas honras, outros pelos prazeres, outras pelas criaturas desprezíveis desta terra. Atrevem-se a considerarem doidos os santos que desprezam os bens do mundo para obter a salvação eterna e o verdadeiro bem, que é Deus. Chamam loucura sofrer os desprezos, perdoar as injúrias. Loucura o privar-se dos prazeres dos sentidos, o praticar as mortificações. Loucura renunciar às honras e riquezas. Amar a solidão, a vida humilde e oculta. Mas não veem que Deus chama a sabedoria deles loucura. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Um dia reconhecerão evidentemente a sua loucura. Mas quando? Quando já não houver mais tempo. E então exclamarão com desespero: considerávamos sua vida como uma loucura. Livro da Sabedoria, capítulo 4, versículo 5. Considerávamos loucura a vida dos santos. Mas reconhecemos que fomos nós os insensatos.
Vede agora como são admitidos nos números dos felizes filhos de Deus. E têm a sua felicidade no número de santos. Felicidade que será eterna e que os tornará para sempre bem-aventurados. Ao passo que nós ficamos no número de escravos do demônio, a arder neste abismo de tormento por toda a eternidade. Nos enganávamos. Tal será a conclusão dos seus lamentos. Nos enganávamos, fechando nossos olhos à luz divina. E o que nos faz ainda mais infelizes é sabermos que nosso erro é e será sempre sem remédio, enquanto Deus for Deus. Que loucura não é perder a graça de Deus por um vil interesse, por um pouco de fumo, por um prazer efêmero. O que não faz um servo para ganhar as graças de seu soberano? E então por uma miserável satisfação perderemos o bem supremo que é Deus, perdemos o paraíso, perderemos até a paz neste mundo, deixando entrar na alma o pecado, que a alimentará incessantemente com os remorsos. Nos condenarmos voluntariamente a uma desgraça eterna. Provarias qualquer prazer proibido, se houvesse de ficar com a mão queimada ou encerrado num túmulo por um ano? Cometerias tal pecado, se houvesses de perder certa quantia de dinheiro? Não há dúvida que crês e sabes que pecando perdes o paraíso e a Deus, e que para sempre serás condenado ao fogo. E ainda, apesar de tudo, te atreves a pecar? Por causa dos prazeres passageiros, sofrem-se grandes tormentos eternos. São João da Cruz. Uma mosca morta infecta e corrompe o azeite perfumado. Um pouco de loucura é suficiente para corromper a sabedoria. Livro do Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Há tantos demônios por aí, que se pudessem assumir um corpo obscureceriam o sol. Santo Padre Pio. O caminho da vida é de muito pouco barulho e pretensão, e requer mais mortificação da vontade do que muito saber. Quem menos se agarrar às coisas e os gostos, mais avançará por ele. São João da Cruz. Como o corpo morre logo que a pessoa falece, assim morre a alma, quando, pelo pecado, perdeu a Deus. Santo Agostinho. Deus oferece-nos a luz e só a luz. A nova que dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dizemos ter comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não seguimos a verdade. Se dissermos que temos sociedade com ele, e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Primeira Epístola de São João, capítulo 1, versículos 5 a 6. Esta luz que nos ilumina é o seu próprio Espírito e o seu amor. É ela que trazemos em nós no tempo e na eternidade. Ela é o fogo que o Filho veio acender na terra, garantindo-nos que o seu único desejo é que ele queime até os corações. Se nos entregarmos a esta chama, deixaremos de ser estranhos para Deus, e já não seremos contados no número dos seus servos, mas sim no dos seus amigos e confidentes. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Evangelho de São João, capítulo 15, versículos 14 e 15.
Se Jesus falou ao seu coração enquanto você via este trabalho, por favor, compartilhe estas palavras, tirando cópias deste documento para divulgá-lo para pessoas que você julgue que serão abençoadas por esta leitura. Por favor, permita que o Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os dons que ele lhe concedeu. O pecado, em seu sentido mais profundo, não é mais que a vontade pervertida. Santo Agostinho. O sábio escala o caminho da vida, para evitar a descida à morada dos mortos. Livro dos Provérbios capítulo 15, versículo 24. Aleluia! Louvai, ó servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor é excelso sobre todos os povos, sua glória ultrapassa a altura dos céus. Quem se compara ao Senhor, nosso Deus, que tem seu trono nas alturas, e do alto olha o céu e a terra. Ele levanta do pó o indigente e tira o pobre do monturo, para, entre os príncipes, fazê-lo sentar, junto dos grandes de seu povo. Salmo 112.